Justiça decide que delação não é prova e arquiva investigação sobre Mercadante e Edinho Silva. Por que eu acho que essa notícia é importante, pessoal? Olha, há pouco tempo atrás, o Ministério Público se aproveitava de delações para condenar as pessoas e através dessas delações, obviamente, o Ministério Público fazia isso, seu pezinho de meia com palestras e etc, né? O esquema de condenação de inimigos dos banqueiros no Brasil funcionava através das delações. Isso porque, se você é inimigo político de um banqueiro, você não precisa ter cometido crime. É só negociar com um criminoso para que o criminoso faça uma delação, negociar com o preso para que um preso faça uma delação e, a partir daí, criam notícias nos jornais e colocam o camarada na cadeia. Esse esquema de articular prisão de inimigos políticos através de delações é um esquema milionário que envolve banqueiros comprando o Ministério Público, comprando juízes através de palestras, e parece que os juízes já não querem mais participar disso, né? Digamos que é como se fosse um vício que está chegando ao fim. O traficante, né? Vou fazer um paralelo aqui, que eu acho que o trabalho que o Dallagnol fez na Lava Jato é um trabalho menos honrado que o trabalho do traficante, porque o traficante, ele trabalha como traficante e não esconde que trabalha como traficante. Então, para mim, no meu ver, a minha ideia é que a comercialização do trabalho de procurador federal realizada pelo Dallagnol é um trabalho muito mais punível, foi um ato mais reprovável que o tráfico de drogas. Mas uma coisa a gente precisa concordar que existe de coincidência entre o tráfico de drogas e o que o Dallagnol estava fazendo, que é a ideia de que está dando dinheiro demais, então é impossível abandonar. O traficante, às vezes, ele quer abandonar o tráfico de drogas, mas ele não consegue abandonar porque ele sabe que ele dificilmente ganharia aquela quantidade de dinheiro trabalhando em outra coisa. Da mesma forma, no momento em que procuradores brasileiros começaram a ser contratados para palestras através das condenações dos inimigos dos contratantes, eles perceberam que estavam ganhando uma nota preta. Então chega ao ponto do Dallagnol comemorar pelo Telegram R$400 mil de palestras em um ano. Isso, obviamente, as palestras que ele estava considerando como palestras, mas não necessariamente os pagamentos diretos. O que eu quero dizer para vocês é que da mesma forma que o crime de tráfico de drogas mantém um traficante porque está dando dinheiro, o crime de venda da atuação do Ministério Público mantém um procurador porque está dando dinheiro. É muito difícil imaginar que um procurador como o Dallagnol vai abrir mão de perseguir inimigos políticos dos banqueiros se o cara está ganhando R$400 mil por ano com palestras. Claro que ele vai querer manter essas palestras. Só que no momento em que os juízes começam a perceber que isso está uma coisa muito feia e os juízes passam a não aceitar a delação premiada como prova, e olha, a delação premiada não pode ser aceita como prova sem um elemento probatório. Isso é uma coisa que já está clara, mas eles estavam fazendo diferente porque, obviamente, isso estava dando grana. Só que esse ato dos juízes de definirem que delação não é prova, isso pode ser um banho de água fria, porque isso acaba com o tráfico esse modelo de tráfico que eu estou falando, que alguns procuradores do Ministério Público estão cometendo, que é ser pago por palestras para condenar os inimigos dos contratantes de palestras. Porque agora existe uma possibilidade muito grande que mesmo que o Ministério Público consiga criar uma delação para conseguir acusar o inimigo dos banqueiros, essa delação não seja aceita pelos juízes. Então, pode ser que esse ato dos juízes de proibirem a delação como prova realmente diminua essa atuação de procuradores no comércio do trabalho do Ministério Público Federal através de palestras. Agora, uma outra coisa que é muito importante nesse momento é que se as delações não servem como prova, não tem provas contra o Lula, porque toda a condenação do ex-presidente Lula foi fundamentada em delações. O Sérgio Moro, ele até faz menção a alguns documentos que foram produzidos pelo Ministério Público, mas são documentos frágeis, a maioria do convencimento do povo.
a percepção pública a respeito dos crimes do ex-presidente Lula, ela vem toda de delações, que no Brasil nem podem ser usadas como prova. Agora, o juiz arquivou a investigação, ou seja, nem investigaram o fato porque o delator, para fazer política, falou que determinadas pessoas cometeram crimes, mas o delator não apresentou provas. Se a gente volta para essa direção, em que além de inventar a história, o delator precisa apresentar as provas, a gente começa a melhorar as coisas um pouco, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né?